Eu tinha 40 anos quando abri o armário do corredor procurando uma tesoura de costura e encontrei a máquina da minha avó embaixo de 3 edredons dobrados, 2 sacos de roupa de inverno e uma caixa de enfeites de Natal que ninguém pendurava há pelo menos 4 anos. Era uma Singer antiga, preta com detalhes dourados, daquelas que têm peso e história no corpo. Minha avó costurava com ela desde antes de eu nascer. Quando ela faleceu, minha mãe guardou a máquina por um tempo, e quando eu me casei, me entregou dizendo que mulher que sabe fazer com as mãos nunca fica sem saída. Eu trouxe a máquina para casa onde fui morar com meu marido e com a mãe dele, coloquei num canto do quarto de visitas que ninguém usava, e durante os primeiros meses ela ficou ali, funcionando quando eu queria, rodando tecido nas noites em que eu precisava de um silêncio que fosse meu. Até que um dia, a máquina não estava mais no quarto de visitas. Estava no corredor de serviço, entre o tanque e a tábua de passar. Quando perguntei, minha sogra disse que tinha reorganizado o quarto de visitas porque a prima dela vinha passar o fim de semana e que tinha colocado a máquina ali provisoriamente. A prima veio, ficou 2 dias, foi embora. A máquina nunca voltou para o quarto. Do corredor de serviço, migrou para o armário do corredor, debaixo dos edredons, dos sacos, dos enfeites, e eu fui deixando, como se deixar fosse uma forma de manter a paz, mas não era paz. Era o som de uma mulher se diminuindo em doses tão pequenas que ela mesma não percebe que está desaparecendo. Preciso voltar ao começo para essa história, fazer o sentido que ela merece. Eu conheci meu marido quando tinha 31 anos. Trabalhava como professora de português numa escola estadual em Belo Horizonte, dava aula para turmas de ensino médio de manhã e à tarde fazia reforço escolar particular para alunos que precisavam de acompanhamento. Era uma vida simples, organizada, que cabia no meu salário e no apartamento de 2 cômodos que eu alugava no bairro Sagrada Família. Meu marido tinha 37 anos. Trabalhava como técnico de manutenção numa empresa de elevadores e morava com a mãe num apartamento de 3 quartos no bairro Funcionários, que o pai tinha deixado para ela quando morreu de infarto 8 anos antes. Ele me explicou a situação na 3ª vez que a gente saiu, com aquela naturalidade de quem descreve um arranjo que não precisa ser justificado. A mãe não queria ficar sozinha. O apartamento era grande, o bairro era bom, era mais prático do que cada um pagar um aluguel separado. Eu olhei para ele e pensei, homem que cuida da mãe. Pensei em caráter, em responsabilidade, em tudo que uma mulher de 31 anos pensa quando quer acreditar que encontrou alguém que vale a pena. Não pensei no que significava, de verdade, dividir um teto com uma mulher que morava naquele apartamento há 30 anos e que tinha feito daquele espaço uma extensão exata de si mesma. Minha sogra nos primeiros meses era encantadora. Me recebia com café já passado quando eu ia jantar lá no sábado, perguntava sobre as minhas turmas com uma curiosidade que parecia sincera. Me deu uma toalha de mesa bordada que ela mesma tinha feito. Disse que era para quando eu tivesse a minha casa, e eu guardei como quem guarda uma promessa. Numa tarde de domingo, me ensinou a receita do frango com quiabo que era tradição da família. O ponto exato do quiabo para não ficar babando, o tempero que tinha que descansar desde a véspera. Saí de lá achando que tinha ganhado uma aliada. Namoramos 2 anos. Casamos numa cerimônia no cartório com almoço para 30 pessoas num restaurante do bairro Santa Teresa. Eu entreguei o apartamento da Sagrada Família, guardei meus móveis num depósito que custava mais do que eu queria pagar e levei para os funcionários o que cabia no quarto que seria nosso: minhas roupas, meus livros, meu computador, a caixa com os materiais de costura e a máquina da minha avó, que coloquei no quarto de visitas com a autorização silenciosa de quem ainda não sabe que precisa pedir autorização para existir dentro da própria casa. O acordo era temporário. 1 ano, no máximo 2, até a gente juntar o suficiente para dar entrada num apartamento nosso. Meu marido disse isso com a convicção de quem acredita no que está dizendo, e eu acreditei com a confiança de quem ainda não aprendeu que temporário, na boca de certas pessoas, é uma palavra sem calendário. O apartamento do Funcionários funcionava com uma engrenagem que eu fui descobrindo da maneira mais silenciosa possível, errando. A cozinha tinha uma ordem que não estava escrita em lugar nenhum, mas que era tão real quanto as paredes.
Os temperos ficavam organizados por frequência de uso, da esquerda para a direita, e se você colocasse o cominho onde ficava o coloral, ele aparecia de volta no lugar certo no dia seguinte, sem nenhum comentário. O banheiro social tinha uma regra sobre toalhas que eu levei 3 meses para entender completamente. Toalhas de rosto eram trocadas às terças e sextas, toalhas de banho às quintas e domingos, e se você pendurasse uma toalha molhada no gancho errado, ela era recolhida e aparecia dobrada em cima da cama como um bilhete sem palavras. A sala tinha uma temperatura de ar-condicionado que era 24 graus. E ponto. Uma vez coloquei em 22 porque estava um calor que grudava a roupa no corpo. Quando voltei da cozinha com um copo d'água, já estava em 24 de novo. Ninguém disse nada. O termostato tinha se corrigido sozinho, como tudo naquela casa se corrigia sozinho, absorvendo qualquer alteração que eu tentasse fazer e devolvendo a ordem original com uma eficiência que não precisava de voz. Meu marido via essas coisas. Eu sei que via porque algumas ele presenciava, outras eu contava, sempre com cuidado, sempre escolhendo o momento, sempre tentando não parecer a esposa que reclama da sogra, porque esse é o estereótipo que nenhuma mulher quer ser. Ele ouvia com aquela atenção que parece atenção, mas que é, na verdade, uma forma muito sofisticada de espera. Esperava eu terminar de falar, assentia, dizia que entendia, que a mãe dele tinha o jeito dela, que era questão de adaptação, que a gente precisava ter paciência. Paciência era a palavra que ele usava como curativo em tudo, como se o que eu sentia fosse uma ferida superficial que o tempo ia fechar, e não uma fratura que aumentava a cada vez que eu engolia o que queria dizer. No 3º ano, o irmão mais novo do meu marido veio passar as férias de julho, 2 semanas. E essas 2 semanas me ensinaram mais sobre o meu lugar naquela casa do que 2 anos de convivência diária. Porque o irmão chegava na cozinha de bermuda e chinelo, abria a geladeira, pegava o que queria, deixava a louça na pia, ligava a televisão no volume que achava bom, e ninguém reorganizava nada atrás dele. A mãe ria das bagunças dele, esquentava comida fora de hora, lavava a roupa dele sem seguir o esquema de dias. Para o irmão, aquele apartamento era casa. Para mim, nunca tinha sido. Eu era uma visita com prazo indeterminado, que precisava seguir um manual que ninguém tinha me entregado. No 4º ano comecei a acordar antes do despertador, 5h30, 5h20, às vezes 5 da manhã. Desenvolvi esse hábito sem perceber a razão até uma manhã de sábado em que fiquei na cama até mais tarde, e minha sogra abriu a porta do quarto para perguntar se eu ia à feira com ela. Não bateu. Não esperou resposta de dentro. Abriu a porta com a familiaridade de quem abre a porta de um cômodo da sua própria casa, porque era isso que o quarto era para ela. Dela. Emprestado para nós. Meu marido estava dormindo de costas. Eu estava acordada, com um livro aberto no colo, olhando para a mulher que tinha entrado no meu quarto sem pedir licença, como quem verifica se uma janela está fechada. Ela fez a pergunta. Eu disse que não ia poder. Ela disse tudo bem com aquele tom que significa exatamente o contrário, e saiu fechando a porta com uma delicadeza que era mais alta do que uma batida. Entendi naquela manhã que acordava cedo porque era mais fácil já estar de pé do que ser encontrada deitada. Tinha transformado insônia em estratégia de sobrevivência sem nem perceber. A noite que mudou tudo foi um sábado de outubro. Minha sogra tinha convidado 2 amigas da igreja para jantar. Mulheres que eu conhecia de vista, que me cumprimentavam com aquela polidez que não é frieza nem calor, é o reconhecimento da presença de alguém cujo papel não se sabe muito bem qual é. Estávamos às 5 na sala de jantar, a comida na mesa, a conversa girando entre receitas, novela, o padre novo da paróquia e o preço das coisas. Uma das amigas elogiou o apartamento, disse que era impressionante como minha sogra mantinha tudo impecável sozinha depois de viúva. E minha sogra sorriu com aquele sorriso que eu já conhecia, o sorriso de quem recebe um elogio que cultiva há anos, e disse com a leveza de quem comenta sobre o tempo lá fora. Graças a Deus o meu filho ficou comigo, e a Renata se adaptou bem, coitada. É quietinha, não atrapalha em nada. Fica na dela, ajuda quando peço, não reclama. Até parece que não tem ninguém a mais aqui. Eu estava segurando o garfo. Continuei segurando.
Olhei para minha sogra, que não percebeu o que tinha dito ou percebeu, e não achou que houvesse nada de errado. Olhei para as duas amigas, que concordaram com a cabeça como se aquilo fosse um elogio. Até parece que não tem ninguém a mais aqui. Eu era tão invisível, que a minha melhor qualidade era parecer que não existia. Naquela noite, depois que as amigas foram embora e minha sogra se recolheu, lavei os pratos, sequei, guardei, passei o pano na mesa, arrumei as cadeiras. Meu marido já tinha ido dormir. Fui até a cozinha escura, sentei na cadeira perto da janela, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Tinha uma quantia na minha conta pessoal de investimentos que eu não olhava há meses. Olhei naquela noite com olhos diferentes. Era mais do que eu lembrava. Não deveria ter me surpreendido porque eu era professora, sim. Mas também era uma mulher que a avó tinha ensinado a guardar antes de gastar, que a mãe tinha ensinado a nunca depender de ninguém completamente, que durante 4 anos tinha depositado todo mês um valor fixo naquela conta, como quem guarda uma saída de emergência, sem saber que um dia vai precisar usar. Fechei o aplicativo. Não disse nada. Mas alguma coisa dentro de mim, que estava parada há muito tempo, começou a se mover. Eu costurava desde os 14 anos. Minha avó me ensinou na máquina Singer, começando por bainhas de pano de prato, passando para ajustes de roupa, até chegar em peças inteiras. Na faculdade, eu fazia renda extra costurando vestidos para colegas. Depois que me formei e comecei a dar aula, a costura ficou como hobby, algo que eu fazia nos fins de semana para relaxar. Mas nos últimos 2 anos, sem perceber que estava construindo algo, eu tinha começado a aceitar encomendas de conhecidas. Uma saia aqui, um vestido de festa ali, um ajuste de roupa que virava uma transformação completa. O boca a boca funcionava. Tinha clientes que voltavam, que indicavam, que perguntavam se eu não tinha um ateliê. Eu sempre dizia que não, que era só um trabalho de casa, um complemento. Dizia isso porque não tinha onde colocar um ateliê, porque a máquina da minha avó estava enterrada num armário, porque eu tinha aprendido a diminuir as coisas que eram minhas para caber no espaço que me era permitido. Comecei a pesquisar pontos comerciais com a descrição de quem pesquisa qualquer coisa no celular antes de dormir. Salas pequenas, lojas de fundo, qualquer espaço que pudesse virar um lugar de trabalho. Usava o horário de almoço na escola, usava as manhãs de sábado quando minha sogra ia à feira. Quando meu marido perguntava o que eu estava vendo no celular, eu dizia notícias, ou redes sociais, ou nada. Não era mentira inteira. Era uma omissão que eu precisava manter porque sabia que qualquer conversa sobre sair daquele apartamento terminaria onde todas as conversas terminavam, na paciência que eu deveria ter, no dinheiro que a gente ainda não tinha juntado, na mãe dele que precisava de companhia. Foram 5 meses de busca. Vi salas que eram escuras demais, lojas em ruas sem movimento, aluguéis que comiam metade da receita antes de começar, reformas que levariam meses. E então, numa terça-feira de março, uma colega da escola me mandou uma mensagem dizendo que a vizinha dela estava desocupando uma sala comercial no bairro Santo Antônio. Térreo. Porta para a rua. 2 ambientes separados por uma parede de gesso. Banheiro pequeno, mas reformado. Vitrine de vidro na frente. O aluguel era justo. Mas no final da mensagem, minha colega acrescentou uma linha que mudou tudo. A proprietária também aceita a proposta de compra. Está querendo se desfazer do imóvel para investir em outra coisa. Respondi em 10 minutos pedindo para visitar. Fui na quinta-feira seguinte, no horário entre as aulas da manhã e o reforço da tarde. A colega me encontrou na porta. Entramos juntas. A sala estava vazia, as paredes de um bege que pedia tinta nova, mas a luz entrava pela vitrine de um jeito que me fez parar no meio do ambiente maior. Era uma luz de manhã, limpa, que batia no piso de cerâmica clara e fazia o espaço parecer maior do que era. Andei pelos 2 ambientes. Encostei a mão na parede. Fiquei parada na vitrine olhando a rua lá fora, as pessoas passando, a padaria da esquina, a árvore de flamboyant na calçada. Pensei na máquina da minha avó debaixo dos edredons. Pensei em quantas vezes eu tinha diminuído o que sabia fazer para caber num espaço que nunca foi projetado para eu crescer. Perguntei o valor de compra. Fiz conta de cabeça, ali mesmo, de pé diante da vitrine.
Pedi uma semana para pensar. Não foi uma semana. Foram 4 semanas de análise com a disciplina que eu aplicava em tudo na minha vida. Planilha de receita com os valores das encomendas dos últimos 2 anos. Projeção de crescimento se eu tivesse ponto fixo. Cenário pessimista. Cenário otimista. Reserva de emergência intocada. Consultei uma advogada que uma colega da escola recomendou. Entendi minha situação jurídica com todos os detalhes que precisava saber antes de qualquer passo, porque minha avó me ensinou a costurar, e minha mãe me ensinou a calcular, e eu não ia tomar a decisão mais importante da minha vida adulta movida só por sentimento. Sentimento sem planejamento é só esperança, e esperança não paga conta. Os números fecharam. Fecharam com margem. Assinei a escritura de compra numa segunda-feira às 10 da manhã, num cartório da Avenida Afonso Pena. Saí de lá, atravessei a rua, entrei numa padaria, pedi um pão de queijo e um café com leite. Sentei na mesa do canto, com o documento na bolsa, e fiquei olhando o movimento da rua enquanto mastigava devagar. Tinha um papel dentro da minha bolsa que dizia que aquela sala no Santo Antônio era minha, sem história anterior, que eu precisasse respeitar, sem regra invisível que eu precisasse adivinhar. Minha. No meu nome. Com a minha assinatura. Voltei para a escola, dei aula normalmente. Não contei para ninguém. Contratei um rapaz que fazia reformas pequenas. Indicação do porteiro do prédio da escola. Pintura. Troca de uma tomada. Instalação de um ar-condicionado. Uma bancada de trabalho no ambiente dos fundos. Nada estrutural. Só o necessário. Passei lá toda quarta-feira à tarde, no horário que meu marido achava que eu estava no reforço escolar de um aluno novo. Não era mentira completa. Eu estava reforçando algo, só que era a minha própria estrutura. Enquanto a reforma acontecia, eu retirava minhas coisas do apartamento dos funcionários com uma organização que eu mesma achava excessiva. Não de uma vez. Por partes. Os documentos primeiro. Depois as coisas que tinham história, as fotos da minha família, os cadernos da faculdade, as cartas que minha avó me escrevia quando eu era adolescente, os tecidos que eu guardava numa caixa no fundo do guarda-roupa. Depois as roupas que não estavam em uso, que desaparecem de gaveta sem que ninguém note porque ninguém está prestando atenção. Uma sacola por vez, levada na mochila do trabalho, depositada na sala do Santo Antônio que ia se tornando minha enquanto eu ainda vivia na casa deles. Meu marido não perguntou nada, ou não percebeu. Em 5 anos de casamento, aprendi que essas duas coisas são na prática a mesma coisa. Foi durante esse período que ouvi a conversa que eu já sabia que existia, mas que precisava escutar com os próprios ouvidos para aceitar por inteiro. Era um domingo. Eu tinha voltado mais cedo da casa de uma amiga porque ela teve que cancelar por causa do filho que adoeceu. Entrei pelo corredor de serviço, como às vezes fazia quando não queria passar pela sala. Minha sogra estava na cozinha, falando ao telefone com a irmã, com a voz no volume de quem acha que está sozinha. Parei quando ouvi meu nome. Não, a Renata não é má pessoa, ela estava dizendo. É educada, é prestativa. Mas minha irmã, eu tenho 68 anos, já criei meus filhos, já fiz minha parte. Não é justo eu ter que dividir meu espaço com uma mulher que nem contribui direito com nada. Fica aí, come, usa luz, água, e eu que me viro. Já falei pro meu filho que ele precisa resolver essa situação. Não tenho mais saúde para ficar fingindo que está tudo bem. Fiquei parada no corredor, encostada na parede, com a chave do apartamento ainda na mão. Não senti raiva. Senti aquela coisa estranha que acontece quando uma suspeita que você carrega há anos finalmente aparece em forma de palavras ditas por outra pessoa. Um alívio que dói. Porque ela também sabia que a situação estava errada. Só que a versão dela do erro era que eu era o problema, e a versão dela da solução era que eu precisava sair. Ela não sabia que eu já estava saindo. Só que do meu jeito, no meu tempo, com o meu nome já registrado num imóvel a 20 minutos dali. Naquela noite, depois do jantar, pedi para conversar com meu marido no quarto. Fechei a porta, sentei na cadeira da escrivaninha. Ele ficou de pé, encostado no guarda-roupa, com aquela postura de quem já sabe que a conversa não vai ser leve. Falei com calma. Disse que tinha ouvido a conversa da mãe dele ao telefone. Disse que entendia o que a mãe dele sentia.
Disse que queria saber o que ele, especificamente ele, pensava sobre a forma como a gente estava vivendo. Ele passou a mão no rosto. Fez a pausa que eu já conhecia. A pausa de quem está calculando qual versão da resposta vai gerar menos conflito. Disse que a mãe dele tinha um jeito difícil, que eu não devia levar para o pessoal, que era o jeito dela de se expressar, que no fundo ela gostava de mim. Eu olhei para ele antes de fazer a pergunta seguinte. Perguntei se ele sabia que eu transferia todo mês para a conta conjunta a minha parte de todas as despesas do apartamento. Alimentação, condomínio, luz, água, gás, internet, tudo dividido. Todo mês. Sem falhar uma vez em 5 anos. Ele disse que sim. Que sabia. Perguntei se a mãe dele sabia. O silêncio durou 2 segundos a mais do que deveria. E esses 2 segundos foram a resposta. Durante 5 anos, eu tinha contribuído com metade de todas as despesas daquela casa, e o dinheiro entrava numa conta que ele administrava, e a mãe dele nunca soube. Para ela, eu era uma mulher que morava de favor na casa do filho, que comia a comida, usava a estrutura, ocupava o espaço sem devolver nada. Era, na cabeça dela, um peso disfarçado de companhia. Disse isso ao meu marido com uma voz que eu não sabia que tinha. Calma, baixa, sem tremor, sem pausa. Disse que durante 5 anos eu paguei para ser tratada como hóspede inconveniente. Que ele assistiu a cada episódio e escolheu o silêncio. Que o silêncio dele não era paciência, era cumplicidade com uma situação que me diminuía todo dia. Que o dinheiro que estava na minha conta era resultado do meu trabalho, da minha competência, dos anos que eu passei construindo uma vida antes dele. Ele ficou em silêncio. Não o silêncio de quem está processando, mas o de quem sabe que não existe resposta que conserte o que foi dito. E foi nesse silêncio que eu entendi, com uma clareza que era ao mesmo tempo final e tranquila, que não havia mais o que consertar. Não era um mal-entendido. Não era uma fase. Era a estrutura inteira de um casamento onde eu nunca fui tratada como igual. Saí do quarto, bebi um copo d'água na cozinha, voltei para a cama, dormi do lado dele sem dizer mais nada. Tinha um plano, o plano era melhor que a briga. Continuei a rotina por mais 3 semanas. Acordava, dava aula, voltava, jantava, ajudava a guardar a cozinha, ouvia sobre a novela e as fofocas da igreja, dormia. Por fora, nada mudou. Por dentro, eu estava desmontando 5 anos de vida, sacola por sacola, levados para a sala do Santo Antônio toda quarta-feira à tarde. Na última semana, tirei a máquina da minha avó do armário do corredor. Envolvi em 2 cobertores e coloquei dentro de uma mala grande que desci pela escada de serviço na manhã seguinte, enquanto minha sogra assistia televisão na sala. A máquina foi a última coisa a sair daquele apartamento, porque tinha sido a primeira coisa que eles tiraram do lugar. Na sexta-feira seguinte, contratei 2 rapazes com uma Fiorino que faziam frete. Lista detalhada, horário marcado para as 7h30 da manhã. Meu marido saía para a academia às 7h15 de toda sexta, sem exceção. Minha sogra tinha consulta médica às 8h30 no centro, saía às 8 em ponto para pegar o ônibus. A Fiorino encostou às 7h30. O apartamento já estava vazio dos 2. Trabalhamos rápido. Os móveis que eu tinha comprado com nota no meu nome, os equipamentos de costura, os livros, as plantas do parapeito da janela do quarto que tinham deixado marcas circulares no reboco. Às 8h40, a Fiorino estava quase carregada. Faltava a última caixa quando ouvi a chave na fechadura da porta da frente. Minha sogra. A consulta tinha sido remarcada. A médica estava com Covid, a secretária avisou quando ela já estava no ponto de ônibus. Entrou, viu as paredes do quarto com marcas claras onde os quadros tinham estado, viu os rapazes carregando a última caixa, viu eu de pé no corredor com a bolsa no ombro e uma expressão que ela nunca tinha visto no meu rosto. Ficou parada na entrada, a bolsa na mão, olhando ao redor como quem acorda num cômodo que não reconhece. O que está acontecendo, Renata? Eu estou indo embora, dona Mércia. Ela piscou. Olhou para o quarto vazio, para os rapazes, para mim. Indo embora para onde? Você não pode ir assim, sem avisar. Isso não se faz. Meu filho sabe disso? O seu filho vai saber. Ele tem celular, pode ligar para ele. Ela pegou o telefone. Eu ouvi a voz dela subindo enquanto eu assinava o recibo do frete.
agitada, confusa, tentando organizar uma situação que não estava obedecendo à lógica que ela conhecia. Fiz uma última volta pelo apartamento. O quarto estava vazio. A cama de casal ficou porque não era minha. O guarda-roupa embutido ficou porque não era meu. O espelho na parede ficou porque nunca tinha sido meu. Desci a escada, passei pela portaria, cumprimentei o porteiro que me olhou sem entender. Saí para a rua. Minha sogra apareceu na porta do prédio quando eu estava abrindo o carro. Renata, ela disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido. A voz de quem está tentando controlar algo que já não responde ao controle. A gente precisa conversar. Foi tudo um mal-entendido. As coisas podem ser resolvidas de outro jeito. Parei. Me virei para ela. Chamei pelo nome. Coisa que nunca tinha feito em 5 anos. Sempre tinha sido senhora. Sempre aquela deferência que eu mantinha como parte do esforço de ser a nora que não atrapalha o andamento da casa. Dona Mércia, eu disse, durante 5 anos eu paguei metade de todas as contas deste apartamento. Todo mês, sem falhar uma vez. A senhora nunca soube porque o seu filho nunca contou. Mas eu sei o que eu fiz, e agora eu tenho o meu lugar. Ela abriu a boca. Depois fechou. Olhou para o prédio, para o carro, para mim, como se os 3 pudessem explicar o que estava acontecendo. Mas e as contas? Ela disse. Quem vai ajudar com as contas? As contas da senhora são da senhora, eu disse. As minhas eu já tenho para pagar. Entrei no carro. Liguei o motor. Saí daquela rua sem olhar pelo retrovisor. Meu marido ligou 40 minutos depois. Eu estava na sala do Santo Antônio, posicionando a bancada de costura no lugar exato onde a luz da vitrine entrava melhor. Quando atendi, a voz dele era tensa e confusa ao mesmo tempo. Perguntou o que tinha acontecido, onde eu estava, se eu tinha ido para a casa de alguma amiga. Estou no meu ateliê, eu disse. Silêncio. Que ateliê? Comprei uma sala comercial no Santo Antônio. Escritura no meu nome há 3 meses. Estou montando meu negócio de costura. O silêncio dessa vez foi mais longo, mais denso, do tipo que preenche o espaço antes de uma pergunta que a pessoa não sabe como formular. Como você tinha dinheiro para isso? Ele disse. Você estava guardando escondido? Você sabia que eu poupava. Nunca perguntou quanto. Nunca perguntou o que eu pretendia fazer. Nunca perguntou nada, na verdade. Beatriz. Renata. Meu nome é Renata. O dinheiro que você juntou durante o casamento. Expirei fundo. Tinha me custado muito chegar àquele momento e não ia perder a firmeza agora. Durante 5 anos, eu contribuí com metade de tudo na casa da sua mãe. Sua mãe passou esse tempo inteiro achando que eu era sustentada, que eu não fazia nada, que eu era um peso. Você ouviu ela dizer essas coisas e nunca corrigiu. O dinheiro que eu guardei é fruto do meu trabalho, das minhas aulas, das minhas costuras, dos anos que eu passei, aprendendo a fazer alguma coisa com as mãos, antes de você existir na minha vida. Eu usei esse dinheiro para construir algo que é completamente meu. Sugiro que você procure um advogado para entender a parte legal. Eu já tenho a minha. Desliguei. Os rapazes do frete já tinham ido embora. A sala estava cheia de caixas, de móveis fora do lugar, de tudo que eu tinha carregado nos últimos meses misturado com o que tinha chegado naquela manhã. Fui até a vitrine. Encostei a testa no vidro por 1 segundo. Olhei para a rua. Um senhor varrendo a calçada da padaria, 2 crianças de uniforme passando com mochilas nas costas, o flamboyant da esquina com as flores alaranjadas caindo no chão. Uma rua comum, numa manhã comum, e eu de pé num espaço que tinha o meu nome no documento. Naquela tarde, depois de posicionar cada coisa no lugar que eu tinha planejado durante semanas dentro da minha cabeça, montei a máquina da minha avó na bancada principal, junto à vitrine, onde a luz da manhã entrava direta e limpa. Passei a mão na superfície preta com os detalhes dourados. A roda girava com aquela firmeza de coisa que foi feita para durar mais que qualquer circunstância. Tinha ficado anos num armário, debaixo de edredons, escondida como se fosse algo que atrapalhava. Agora estava na vitrine, visível da rua, no centro do espaço, exatamente onde deveria ter estado desde o começo. Sentei na cadeira, encostei as costas na parede recém-pintada e fiquei ouvindo. O barulho da rua entrava pela fresta da porta. Ônibus, conversa, um cachorro latindo em algum quintal vizinho.
Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha vivido nos últimos 5 anos. Não era o silêncio de quem aprende a calar para não criar problema. Era o silêncio de quem finalmente está no lugar certo. Nos meses seguintes, a vida se reorganizou com uma velocidade que eu não esperava. Abri o MEI, coloquei uma placa pequena na vitrine com o nome do ateliê e o meu nome embaixo. As clientes que já me procuravam passaram a me procurar ali, com horário marcado, com provador improvisado no segundo ambiente, com espelho de corpo inteiro que eu comprei num brechó da Savassi. Em 4 meses, tinha mais encomendas do que conseguia dar conta sozinha. Contratei uma ajudante para 3 tardes por semana, uma menina de 22 anos que estava aprendendo a costurar e que me lembrava de mim mesma aos 14, sentada diante da Singer da minha avó, tentando fazer uma bainha reta pela primeira vez. O processo de separação correu pelos advogados, sem cenas, com a objetividade que 2 pessoas precisam ter quando uma delas finalmente aceita que não há o que reconstruir. Houve uma mensagem da minha sogra, semanas depois, vinda de um número que eu não tinha salvo, perguntando se eu não achava que tinha exagerado, se aquilo tudo não era resultado de um mal-entendido que ainda podia ser resolvido. Li a mensagem 2 vezes. Depois coloquei o celular na mesa e fui cortar o tecido de um vestido que uma cliente ia buscar no dia seguinte. Não respondi. Não por raiva, não por orgulho. Não respondi porque certas conversas chegam tarde demais, e porque eu não devia explicação para quem passou 5 anos sem querer enxergar o que estava diante dos olhos. O que ficou desse período não é mágoa, é uma clareza simples o suficiente para caber numa frase que eu demorei 5 anos para entender de verdade. Ter o seu não é desconfiança, não é egoísmo, não é falta de amor pelo outro. É a diferença entre estar num relacionamento como igual e apenas habitar um espaço que tolera a sua presença enquanto você não atrapalha o funcionamento da engrenagem. Eu passei 5 anos numa casa onde meu nome não estava em nenhum documento, onde minha contribuição mensal sustentava metade de uma estrutura que me tratava como favor, onde a minha presença era descrita numa conversa de jantar com a qualidade de não incomodar. Até parece que não tem ninguém a mais aqui. Essa foi a frase que ela disse. E ela estava certa. Não tinha ninguém a mais ali, porque eu nunca fui tratada como alguém ali dentro. Fiquei por razões que entendo hoje. Amei meu marido de verdade. Acreditei que a culpa era do cenário, não da fundação. Tive medo de ser a mulher que destrói uma família quando vai embora. A esperança durou mais do que deveria. A esperança sempre dura mais do que deveria. Mas o que aprendi de verdade é que aguentar não é lealdade. É um hábito que a gente confunde com virtude porque ninguém ensina a diferença. E quando a gente finalmente entende, o que sente não é raiva do tempo perdido. É espanto por ter demorado tanto para perceber que merecia mais do que um canto onde ninguém notava que eu existia. Hoje, quando chego no ateliê de manhã cedo, antes das clientes, antes da ajudante, paro um segundo na porta com a chave na mão. Abro, entro, acendo a luz. A máquina da minha avó está na bancada junto à vitrine, preta com dourado, com aquele peso de coisa que dura. A luz da manhã entra pela vitrine e bate na roda, no pedal, nos detalhes desgastados de décadas de uso. Passo a mão na superfície antes de ligar qualquer coisa. É o meu ritual. Porque essa máquina ficou anos guardada num armário, coberta por coisas que não eram dela, invisível para quem passava por aquele corredor todo dia. Agora está na vitrine, visível da rua, no centro de um negócio que tem o meu nome na placa, as minhas mãos no tecido, a minha história em cada costura. No lugar certo. Finalmente no lugar certo. Assim como a mulher que demorou um pouco mais do que deveria para entender que ninguém que sabe o que vale aceita ser guardada no fundo de um armário como se fosse algo que atrapalha.